Hoje a gente tá num clima de Halloween e pra comemorar esse dia eu trouxe aqui alguns elementos de terror. Por exemplo, o disco de vinil da Xuxa, que dizem as más línguas que se rodar ao contrário a gente escuta uma mensagem do demônio aí. E também a 4ª temporada de Glee. Não, mentira. Por que você tá ouvindo isso ao contrário? O que você tá procurando? Hein? Oi, eu sou o Jefitino E eu sou o Rei. e esse é o AP das Pops. A gente sabe que o Halloween não é uma data típica do Brasil, assim, a gente geralmente usa mais o carnaval para se fantasiar, coisas do tipo. Mas como tem essa globalização toda e a gente acaba se apropriando da cultura de tudo, por que não se apropriar da cultura americana, não é mesmo? E também pra celebrar os pontos de terror aqui no Brasil, né? Literalmente virou um filme de terror. Muitas histórias acontecem aqui no Brasil que são... Eu não sei de onde surgem, se é uma avó que conta pra sua mãe e vai passando de geração em geração. Mas essas histórias acontecem e a gente sempre acha que só a gente conhece essa história, que é uma coisa de família, mas não é. Todo mundo conhece a mesma história. E a primeira delas são Os ovos no porta-malas. Eu amo essa história porque ela literalmente é aquela história contada de vó pra mãe, que conta pro filho só pra assustar, mas no final das contas, quando a gente tem, sei lá, 13 anos, é tipo aquelas histórias de TikTok, de ficar chorando mesmo, assim. E o pior é que você conta essa história como se, tipo, ai, minha tia ou a amiga da minha mãe aconteceu essa história com ela, porque todo mundo acha que aconteceu na cidade ou na sua família, mas não, gente, todo o Brasil conhecia a mesma história, que é a seguinte: uma jovem ia pra uma viagem, uma festa, tem variações dessa história, e a mãe não queria que ela fosse, porque era uma coisa meio... não nos padrões da igreja, assim. E aí a mãe dela fica muito preocupada, faz uma oração e fala: Filha, vá com Deus. e a filha vira. Eu vou, mãe, mas ele vai no porta-malas. Aí o que aconteceu? O carro bateu, e aí quando os bombeiros chegaram pra pegar o resto dos corpos, porque tava todo mundo espedaçado, abriram o porta-malas e só os ovos que estavam no porta-malas estavam intactos. Now the world don't move to the beat of just one drum. Peraí, mas vamos rebobinar. Por que tinha ovos no porta-malas? Nunca se sabe, porque não fala. Geralmente a história, ela tá indo pra uma festa ou ela tá indo pra uma viagem. Não explica por que teria uma caixa de ovos no porta-malas. Não, uma coisa engraçada é porque quando a gente separou esse tema pra falar no vídeo, eu já tinha escutado essa história quando eu era criança e eu não conhecia o Jefter, ele morava em outra cidade, com outro contexto social, e ele também sabia da mesma história, ou seja, é realmente aquela história com lição de moral pra você obedecer seus pais E com Deus no banco da frente, né? Mas ela disse, não sei se você citou, mas ela disse que o carro tava cheio, né? Deus não caberia lá na frente. É, alguma coisa assim. Eu não sei, tem variações dessa história, só sei que no final das contas Deus vai no porta-malas e protege o ovo. E o melhor de pensar é que Deus tá lá no porta-malas assim, ó. Vou morrer tudinho, só vou salvar os ovos. Ai meu Deus, o ovo. O Deus pensando, e se eu salvar esse ovo aqui? Pesado, né? Gente, Mas essa história serve como a abertura desse vídeo pro Halloween porque ela é macabra de determinadas formas, né? Porque é um incentivo da mãe pra que a filha seja mais religiosa, é uma lição de moral pra filhos desobedientes, ou seja, acaba virando um filme de terror porque a criança cresce com medo mesmo de desobedecer os pais. Então isso aí é um trauma que a gente carrega na vida. E voltando a falar dessa rainha dos baixinhos, a Xuxa, tem uma história super legal sobre ela. Na verdade é uma história meio macabra também, né? Que é um conto aí que virou, eu não sei se foi creepypasta, se foi só lenda urbana mesmo, mas o fato de que ela vendia uma boneca e essa boneca era, eu não sei se é amaldiçoada ou possuída. Vale lembrar que a Xuxa, no período que ela tinha mais sucesso, surgiu uma história que ela tinha um pacto, que ela ficou famosa por causa de um pacto com o demônio. E nisso as pessoas faziam de tudo, rodar disco ao contrário, ler o nome dela que era Exu, Exá e coisas do tipo, só pra encontrar o demônio na Xuxa. Então tava todo mundo procurando o demônio na Xuxa nessa época. Então essa história é bem provável que de fato seja fake. Mas espalhou pra todo mundo assim a mesma história em diversas regiões. Que era da boneca, que a Xuxa vendia uma boneca grande, vou colocar a foto aqui. E na história conta que uma menina queria muito essa boneca, e os pais não tinham tanta condição de dar a boneca pra menina. Só que ela chorou tanto que os pais fizeram de tudo, gastaram todo o dinheiro que tinha pra comprar essa boneca e deram pra menina. A menina ficou apegadíssima com essa boneca, apegadíssima. E aí um dia os pais, preocupados que a boneca era grande, dormia com a menina, deixou a boneca longe, né, da cama da menina. No outro dia a garota acordou toda arranhada, gritando, e
falando que tinha sido a boneca. Aí ninguém acreditou até então. Só que o que acontece? Quando olharam embaixo do dedo da unha da boneca, estava um pele da garota embaixo da unha da boneca. Agora eu quero saber o CSI que foi pra você pensar, olhar tudo num quarto e falar, vamos olhar a unha da boneca pra caçar a DNA da garota. Eu acho engraçado porque tem muitas histórias assim que envolvem brinquedos assassinos. Assim, ninguém quer contar a história de tal história pra criança, né? Só quer contar a história de brinquedo assassino. Inclusive tem aqui um que faz parte do nosso cenário imaginário, que é o Furby. Também tem diversas histórias macabras com o Furby e todas envolvem religião de alguma forma e demônio. E eu acho que eu gosto dessas histórias porque depois que eu assisti Annabelle, a gente meio que fica com receio de ter boneca em casa. Então aqui a gente tem um monte de brinquedo, mas você pode ver que não tem uma boneca. Só o Jupiter. Amada. Mas é muito engraçado pensar como a gente tenta adaptar histórias de fantasmas assim pro nosso país, né? Porque não é da nossa cultura, assim, nossa cultura ela é muito com lendas indígenas, curupira, iara, essas coisas. E se você parar pra pegar o contexto geral, essas coisas de bruxa, de fantasma, até de exorcismo é uma coisa muito mais cultural norte-americana que a gente absorve dos filmes do que da gente diretamente. Porque o filme de terror pra mim no Brasil é o quê? É Gravidez de Taubaté, é a política. É a política brasileira, é você imaginar que o Frota tá discutindo com o Bolsonaro no Senado. Essas coisas pra mim são histórias de terror, sabe? E o legal é que a gente tem muito, sabe, histórias culturais pra virarem também contos de terror. Tem o chupa-cabra. O chupa-cuco. O chupa-cabra nem é do Brasil, eu acho. Mas aí, tem curupira, tem bula sem cabeça. Mas o chupa-cu é realmente do Brasil. Então eu acho que tem muita cultura aqui no Brasil e a gente não aproveita muito delas. A gente não vê filmes sobre o folclore brasileiro, por exemplo, que dariam ótimas histórias tanto de aventura quanto de terror. Então acho que a gente aproveita muito pouco do nosso país. Será que é isso que falta pro Halloween pegar no Brasil, sabe? A gente adaptar nossa cultura pro Halloween, porque a gente fica tentando, já tem um monte de anos aí que a galera fica tentando forçar o Halloween americano, tipo, se vestindo de personagens gringos. E aí parece que não irrita, sabe? Parece que as pessoas estão fazendo as coisas na força do braço. Eu acompanho pessoas que moram nos Estados Unidos e pra eles o Halloween é só uma comemoração muito básica mesmo. Eu acho que a diversão mesmo são pras crianças. E eu acho que em comparação ao nosso carnaval, acho que a gente se diverte muito mais, né? E também se fantasia bem melhor, no caso. Mas foi esse o vídeo da semana. Comenta aqui embaixo as histórias macabras que vocês também conhecem e que principalmente popularizaram e você achou que era só sua, mas todo mundo conhecia a mesma história. E eu também quero saber se vocês querem ver algum vídeo da gente rodando o disco da Xuxa ao contrário, pra gente comentar um pouco sobre ele. Nós temos o vinil. Se quiserem que a gente toque ao contrário, é só comentar aí. Você escutou esse barulho? Ah, não sei. Oh meu Deus, Kimberly. Gente... Ai meu Deus. Aí vai, tá, bicha.